A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu sou o professor Claudine Santos. Nós estamos em uma sequência de aulas sobre o módulo de hermenêutica e eu comentei várias aulas e esta é a aula de número 5. E para você entender esta aula é preciso você voltar e analisar algumas aulas anteriores. E nesta aula de número 5 eu gostaria de comentar sobre erros a se evitar ao interpretar a Bíblia. Queridos irmãos, os cristãos devem estar comprometidos no conhecer e obedecer a palavra de Deus. E é essencial então que saibamos como interpretar a Bíblia corretamente e evitar aqueles erros que poderiam nos conduzir a conclusões incorretas. O que se segue são alguns princípios que te ajudarão a interpretar a Bíblia no que ela realmente diz e alguns exemplos que têm ocorrido quando esses princípios são violados. Primeiro, não espiritualiza o texto. Queridos irmãos, na aula anterior eu falei muito rápido, mas nem que eu tenho que fazer essa aula aqui em duas partes, mas eu vou falar bem compassado. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Na primeira parte aqui, não espiritualizar o texto. Espiritualizar ou alegorizar é ir além do plano semântico da passagem em busca em um significado mais profundo ou oculto. O perigo com este método é que não há como se chegar a uma interpretação extravagante. Ou seja, o único padrão ele torna-se a mente do intérprete e pretende também ao pretexto sentido do texto. Então, veja bem, entre elas, eu vou destacar aqui em primeira parte, Isaías. A gente, inclusive, nós temos aqui, você ouviu falar sobre a chuva seródia temporã, ou a temporânea seródia, que a gente vai ver aqui que há uma grande importância. Quando a gente observa aqui em Joel, no capítulo 2, do versículo 23, chuva temporã e seródia. Joel, do capítulo 2, do verso 23, e a sua referência às chuvas temporã e seródia, ela tem um sentido usadas como base para o movimento de chuvas seródias. Supostamente a chuva temporã, e nesse versículo referem-se ao fluir do Espírito Santo no Pentecoste, e a chuva seródia, ela vai se referir ao derramamento completo do Espírito Santo lá no milênio. Então, entretanto, Joel capítulo 2, verso 23, é interessada a nação de Israel e não a igreja. E essa passagem, ela enfoca o futuro de Israel no reino de 1000 anos. Então, a chuva temporã é o derramamento do Espírito Santo que se concretizou lá em Atos dos Apóstolos. Mas a chuva seródia, ela é o derramamento pleno do Espírito Santo no reino de 1000 anos. Muito bem. Então, as demais chuvas são a chuva temporânea e seródia, ela se refere-se a chuvas sazonais e não o derramamento no sentido, às vezes, que nós podemos observar aqui. Quando Israel ele foi restaurado para a sua terra no milênio, Deus então ele mandará a devida chuva de outono e também da primavera para as suas lavouras. Então, eu sou pré-milenista e particularmente, uma visão que tem mais aproveito, mas eu não quero trazer aqui aos ouvintes desse seleto estudo um pensamento meu. Então a questão é discutida, mas vou deixar isso aqui para outra ocasião, que não é o objetivo desta aula.
Um exemplo, queridos, é o Cantares de Salomão. Alguns têm conciliado Salomão como uma referência do amor de Cristo por sua igreja. Esta é uma interpretação injustificável. O Cantores de Salomão fala sobre a grandiosidade do amor conjugal. Não há nada nesse cânticos que fala sobre Cristo ou da igreja. E nem que há alguma evidência no Novo Testamento que indique que estas canções deveriam ser consideradas em outro sentido que não o amor conjugal. Em outra característica também, como exemplo, Rosa de Sarão e os Lírios dos Vales, Cantares, capítulo 2, do versículo 1. Esses títulos não têm nada a ver com Cristo. Ao invés disto, esta passagem, ela se refere à jovem sulamita que se compara com as flores delicadas. Muito bem. Um outro exemplo, eu quero deixar para vocês aqui também, o seu estandarte sobre mim é o amor. Então, Cantares 2 e 4. E esta frase frequentemente é usada em canções infantis e em refeitório não se refere a Cristo, mas os cuidados e proteção de Salomão por sua noiva. Muito bem, então eu comentei aqui falando sobre a não espiritualizando o texto. E estou aqui na sequência falando sobre erros de se evitar ao interpretar a Bíblia. Muito bem. Então, quando eu vejo aqui no segunda parte desta aula, não demonstrar ou sem contexto. Não demonstrar sem contexto. Que isto, Claudinho? Demonstrar sem contexto é amarrar a série e não apropriada ou inadequada de versículos bíblicos para provar a nossa teologia. Porém, outra forma é sedutor, mas errôneo para se compor um fragmentos teológicos de um completo estudo indutivo das Escrituras. E é errado, vendo isto, começar procurando textos bíblicos que parecem sustentar as nossas conclusões ou nossas teses. Então, todas sem a cuidadosa interpretação do texto para o que nós apelamos. Então, precisamos entender como interpretar por você mesmo o texto em análise e também em estudo. Muito bem. Um exemplo, chama pelo nome e clame. Alguns líderes da teologia, da prosperidade, adotam, citar João capítulo 14, versículo 14, se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. E eles interpretam este versículo para dizer que podemos clamar pela fé, o que quer que nós desejarmos. Um exemplo é carros, riquezas e aí vai. Enquanto fixamos em nome de Jesus o final de nossas orações, eles não salientam que orar em nome de Cristo significa orar de acordo com o que Jesus deseja para nós, não com o que nós almejamos por nós mesmos. Diversos outros textos revelam que a oração respondida é baseada na oração de acordo com a vontade de Deus, como está aqui em 1 João capítulo 5, do versículo 14 ao 15, orando com um coração obediente, como está em 1 João capítulo 3, do verso 22, e orando com razões corretas, e no capítulo 4, e do versículo 1 e do verso número 3. Então, um exemplo aqui, homossexualidade. O modo de vida pecaminoso não é
não alternativo não alternativo. Então a comunidade que mostra um contexto sem contexto da Bíblia afirma um outro erro mais grave. Eles interpretam incorretamente o texto selecionados para sustentarem as suas posições. Um exemplo, a amizade de Davi com Jonatas, em 1 Samuel, capítulo 19, do versículo 1, como também do capítulo 20, do verso 41, ignoram, evidentemente, que as escrituras proíbem, inquestionavelmente, com certeza, a homossexualidade, como em Levítico, aqui no capítulo 20, do verso 13, como nós vamos ver aqui Romanos, no capítulo 1, do versículo 24 ao 32, como aqui em 1 Coríntios, no capítulo 6, do verso 9 ao 11, e a gente vai ver aqui também em 1 Timóteo, no capítulo 1, do versículo 9 ao 10, e aí vai. Beleza, queridos? Então nós precisamos entender clara e não interpretar a Bíblia erroneamente, mas ler e estudar para interpretar dentro das regras, doutrinas da Bíblia, que é a palavra de Deus. Queridos irmãos, vou ficar aqui com essa aula muito resumida e na próxima aula eu quero dar sequência desta aula, estarei comentando aqui para vocês não isolar textos em seus contextos, tá bom? Então estarei comentando aqui não isolar textos dos seus contextos, que é a aula de número 6. E até a próxima aula, se Deus nos permitir. E um abraço, seu amigo hoje sempre, Claudine Santos.